Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, o diálogo dessa semana é muito especial. Há poucos dias faleceu o jornalista Silvio Luiz e eu resolvi reeditar um programa em que eu recebi Silvio Luiz junto com 2 grandes amigos também que se foram, Regis Viana e Miguel Leporassi. Dá uma olhada porque vale a pena. Aí você pegou, eu falava isso com o Silvio hoje, aí você pegou um profissional liberal que enxergou um espelho através do Comercial Futebol Clube, em um curto espaço de tempo, entrou numa cidade extremamente fechada, com nomes tradicionais na advocacia, escritórios tradicionais. Hoje ele deve ser o advogado mais conhecido de Ribeirão. Provavelmente. Não é verdade? Provavelmente. Aí, mas isso é uma exceção. O normal é você pegar lá uma Nestlé, uma Coca-Cola, uma sei lá quem, Antártica, sei lá. Vamos voltar a Parmalat. Parmalat. A Parmalat era a 5ª ou 6ª, passou a ser líder do mercado patrocinando o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou o título, Sagranel, como ela, então, e vendeu grandes jogadores. Eles falam, mas a Parmalat quebrou, mas não foi por causa do Palmeiras, ela quebrou no mundo aí. Mas, Silvio, será que os caras da Ponte, do Guarani, do Comercial, do Botafogo, estão sabendo mostrar isso para essas indústrias, para essas empresas? Não. O retorno que pode ter com esse negócio? Se você notarem uma coisa, a cada dia que passa, o torcedor brasileiro se desliga da seleção. A seleção não joga mais aqui. O campo oficial da seleção é Londres. Então, o que resta? Resta o regionalismo. O cara começa a torcer muito mais. Eu, por exemplo, torço muito mais pro futebol brasileiro do que para a seleção brasileira. A cada dia que passa, você vê uma falcatrua dentro da seleção brasileira. A cada dia que passa, você vê uma digamos assim, é até triste para a gente falar isso aí. A dúvida da honestidade de certos dirigentes. Então, o que acontece? Recentemente a gente teve esse exemplo. A presidenta pegou aí um rabo de foguete, né, de 2 seríssimos compromissos, que é a Olimpíada e a Copa do Mundo. Caiu no colo dela e ela não sabe o que fazer com esse foguete. Por quê? Porque o que eu disse que é você. A FIFA manda no país onde ela faz, ela faz aquelas falcatruas todas, compra voto, vende voto, traz o voto, para quê? Para se locupletar de empreiteiras e de um monte de coisas. Ou você acha que o presidente da CBF vai sair menos pobre do que ele entrou nessa Copa do Mundo? Ô Silvio, eu estava lendo... menos poderoso, né? Eu estava lendo um artigo a respeito de quanto que custa para construir um estádio de futebol. E os mais modernos do mundo, ainda sob suspeita de corrupção, custaram 12 mil por ingresso, por lugar de sentar, né? Por local. Ah, é? Eu não vi isso, não. 12 mil. Então, se você pega, por exemplo, o estádio Corinthians, né? 40 mil pessoas. 12 mil daria 480 milhões. Vai ficar em 1 bilhão. Então, mas o orçamento inicial do Corinthians não era 480, 500 milhões de reais? A reforma o que está dentro virou 1 bilhão. O único que está dentro daquilo que eu estou dizendo aqui é o do Palmeiras, da Arena. Está orçado em 400 e pouco, uma coisa assim, dentro dessa filosofia dos 12 mil e super moderno, pelo que eu li. Vai ser uma coisa linda a Arena no Palmeiras. A reforma do Morumbi, que a FIFA não quis, custaria muito menos que o estádio do Corinthians. Está entendendo? Agora, o que provocou tudo isso? A vaidade e a falta de ser um político
do presidente do São Mas Paulo. o presidente de São Paulo Se também... o presidente do São Paulo, na hora que ele toma aquele whiskyzinho dele no fim da tarde, entendeu? Não sei se é com gelo ou sem gelo, pensasse um pouco... Nacional, não. Porque é o seguinte ditado: se você não pode com os poderosos, se junte a eles. O que custava ele dizer que ia votar no candidato do Avelange? Nada disso tinha acontecido. O Estado de São Paulo saiu da abertura, teria reforma, o Corinthians não teria estádio. Centro de imprensa. Podia Não, até admito que o centro de imprensa seja no Rio de Janeiro. Até admito. O que vai acontecer? Ele perdeu tudo. Ele conseguiu brigar com a CBF, a FIFA, Com o Corinthians. o Corinthians e com a Federação Paulista. Ele conseguiu ter menos transmissões do que o Santos, do que o Palmeiras e o Por isso que ele Corinthians no voltou Campeonato para- Brasileiro. Então, Por isso que ele voltou para a Globo, porque a Globo começou a boicotar. Então, o que Os anunciantes acontece? começaram a reclamar, os anunciantes de São Paulo, os patrocinadores. É lógico. Aí ele foi na Globo e acertou. Caso contrário, ia continuar Então, assim. o futebol, além de ser um grande negócio, é um grande jogo político de interesses e de vaidades. Porque o presidente do Corinthians quer fazer um estádio para ficar para a história. Eu botei no meu site outro dia: que nome você daria ao estádio do Corinthians? Andrezão, Fielzão, Itaqueirão, Gaviãozão. E ele agora quer largar a Mortadela 2 meses antes. Ô, Edmundo, nós fomos... Eu não sei por quê. Mas ele quer reeleger. Mas Ele vai ter que mudar o estatuto. Ele não quer, não sei se ele não pode reeleger por causa do estatuto. O Juvenal também não mudar, podia. Também é, Não, mas o Juvenal tem um baita de um pepino na Não, justiça. está ainda sob júdice. Está sob júdice o Juvenal, entendeu? Agora, o presidente do Corinthians, ele quer largar o pepino antes de fevereiro. O Silvio foi em mais Copas do que eu. Fui em 5 Copas do Mundo, ele deve ter ido em umas 15. Não, 9 só. 9. E cortaram da Quantos estádios se viu melhor que o Morumbi? A todos. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que a África vai fazer com aqueles estádios que eles construíram para a Copa? O que vão fazer com aqueles estádios? Elefante branco. Se não for multi-arena, o que eles vão fazer com aquele estádio? Mesmo que seja multi-arena. Não, multi-arena você ainda mete um showzinho, ainda mete um jogo de tênis, bota uma banda, dá um baile. E se não for multi-arena, o que você vai fazer com aquele estádio parado lá? Outra coisa também, esse negócio de exigência de estacionamento e coisa. Não teve um jogo em Copa do Mundo que eu não mandei uns 3, 4 homens para pé para chegar no campo. Mas é assim mesmo. Não é verdade? Mas é assim mesmo. Então aqui agora tem precisa ter estacionamento, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Parar no Francamente, colo do Gandula. eu já dava 4, 5 mil quilômetros para chegar no campo. A FIFA faz questão de escolher e de determinar nas Copas do Mundo que os melhores lugares sejam para a imprensa. Mas não para a imprensa televisiva, para a imprensa... Jornal. A mídia impressa. Impressa. Ela trata muito melhor o cara da mídia impressa do que da mídia eletrônica. Por quê? Eu não sei. Por isso que eu fui pelo diário todas as vezes. Ah, é? Entendeu? Vai lá, Eu- tem o seu lugar, a sua poltrona, o seu Eu telefone. não sei né, por tudo quê. certinho. Eu não descobri ainda. Não tenho a menor ideia. Bom, Realmente é verdade. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco desse programa. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo
Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta para esse programa que rememora 3 grandes amigos que estiveram conosco e não estão mais aqui nesta terra. O jornalista Silvio Luiz, que se foi recentemente, Regis Viana e o jornalista Miguel Leporassi. Vamos para o segundo bloco. Você sabe que Ribeirão Preto é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma orquestra sinfônica. E maravilhosa, hein? Fantástica, orquestra maravilhosa. E temos o 4º maior teatro de ópera do Brasil, que é o Teatro Pedro II. Então, uma coisa com a outra, onde foi feita essa gravação é... Tem um bar onde vende o melhor chopp do mundo, que é o Pinguim. Que é o Pinguim, entendeu? Que nós não fomos lá ontem, né? Diga-se de passagem. A Sinfônica ia modernizar o hino comercial. Eu não sei se já fizeram esse trabalho. Eu me lembro que foi lá na minha rádio, tocou inclusive a preparação deles lá, né? Então, ia ficar muito bonito. Foi bom lembrar, é bom agora tentar ver se está formalizado, se é formatado, né? Formatado, porque deve ter ficado muito bonito. Aí o pessoal do Botafogo vai ficar com ciúme, vai querer fazer também. Eles fazem também, né? Mas aqui para nós, eu queria lembrar o Dr. Brasil Salomão, provavelmente ele vai fazer com o duo de Bebedouro a reforma do hino do Botafogo, que esse Botafogo não serve para nada também. Vamos lá. É isso mesmo. Ô, Silvio, uma pergunta inteligente aqui para você, uma audiência de Brasília, com certeza pela internet, né? Sim. Será que você poderia perguntar ao Silvio Luiz se você sabe que o Luxemburgo abandonou o uso de terno só quando foi para o glorioso Flamengo? Se eu sei por quê? No mínimo ele deve ter arrumado um patrocínio para o uniforme, né? Porque de terno e gravata ele não ia arrumar patrocínio. Nunca. Só se for da gravata. Mas a gente não pode... O Luxemburgo foi o cara que lançou a moda do terno e gravata, né? No Brasil. No Brasil, claro. E agora, talvez o calor do Rio de Janeiro, a sua presença maiores vezes em escola de samba, tenham tirado da cabeça dele daquela, né? Bracarense. Agora vamos. Para ir, você imaginou ele de terno na Mangueira para ver um ensaio do Carnaval, junto com o Ronaldinho Gaúcho? Não dá certo, não pode ir de terno. Não dá certo. Não combina. Não combina, mas fica melhor. É melhor, né? Eu acho que é melhor. Na Europa eles não adotam muito isso não. Porque há aquela hierarquia do técnico que tem que se postar como digamos assim, um chefe, um boss, um mister, como eles costumam chamar, né? Isso fora do Brasil, porque aqui dentro é uma zona, né? Aqui é professor. Aí que tá. Mas eu acho, sabe o que é com sinceridade? Eu acho que o terno e a gravata ficava legal, ficava diferente. Eu lembro o Menotti da Argentina, é isso? Por exemplo, você viu o Filipão naquela esculhambação daquele agasalho dele lá, que um dia agora está levantado, outro dia está abaixado. Ele criou agora a turma do limão. O Muricy. Mas tudo isso vem em função do patrocínio. Às vezes o Filipão, por exemplo, tem os patrocinadores, o Muricy tem o patrocinador dele, e acho que agora o Vanderlei acabou arrumando. Por isso que ele deve ter mudado o estilo. Quer dizer, quanto vale? Estilo, quanto vale o estilo. Aliás, o Filipão, se não me engano, é a Parmalat, né? Não, Unimed. Unimed. Seguro Unimed, que patrocina o Palmeiras. E o Mano Menezes? Bonitão de terno, elegante agora, né? Porque
técnico Mano da Menezes seleção brasileira. criou um personagem anti-Dunga. Se vocês forem repararem e se recordarem que tudo aquilo que o Dunga fazia, o Mano não está fazendo. Ou seja o quê? Enfrentar a imprensa. Então ele vai com aquela vozinha de político da situação, conversando, procurando... Você acha que ele toma um calmante antes de ir para a coletiva com a imprensa? Não, acho que não. Mas ele está fazendo exatamente aquilo que o Ricardo mandou o Dunga fazer quando convidou. O Dunga foi convidado, que sei disso, porque meu companheiro de Copa da Alemanha em 2006, de emissora, o Dunga, no Band Esportes, conversamos muito. O Dunga era aquilo que ele foi na seleção brasileira, um Caxias, um linha dura. Então, por exemplo, se você marcava uma gravação às 6 horas, quando era 5h30 ele estava esperando. Se o avião saía às 7, ele às 6 estava no aeroporto. Se o carro saía às 8, quando era 7h30 ele estava pronto. Então o Dunga é um organizador. E quando ele foi chamado para a CBF pelo Ricardo, o que tinha acontecido na Copa anterior? A zona. Então, o que aconteceu? Na Suíça, na Alemanha. Conhecedor da hierarquia do Dunga como capitão da seleção, teve a ideia de chamá-lo para botar ordem. Falou assim, você vai lá e acaba com a suruba. Bota ordem na suruba. Acabou a brincadeira. Só que ele exagerou na dose. Se vocês forem se recordar do que ele fez com a imprensa, eu, com toda a amizade que tinha, queria marcar uma entrevista com ele, ele falou assim, fala com o Paiva. Rodrigo e depois me avisa, para ele poder me avisar. Ele não admitia que você tivesse uma certa liberdade com ele. O que ele fez em Teresópolis? Armaram aquele circular, mandou derrubar as barracas, tudo de lá, sai tudo daí, não quero mais saber. Ele peitou a Globo. Mas a ordem era peitar para acabar com a bagunça. Tirar jogador da cama às 6 horas da manhã para dar entrevista do Bom Dia Brasil. A Globo mandava, agora está mandando de novo. Então o que aconteceu? Ele pegou a antipatia da parte mais influente da crônica brasileira. E acabou tomando pau e acabou perdendo o emprego. Mas é preciso aprender, né? O Dunga teve Falei para ele, falei, Caetano, você exagerou na dose. Ele errou, na minha opinião, ele errou nisso e insistir com jogadores que foram úteis para ele antes da Copa, mas que durante a Copa estavam em péssima fase. Né? Foi isso que enterrou a seleção brasileira, inclusive. Aí demonstra o caráter desse cara com os amigos. Ele foi leal aos amigos, só que os jogadores não estavam. O Júlio Batista, eles não estavam mais em condições de jogar. Ele foi leal aos amigos e morreu abraçado com os amigos. Exatamente. Mas, para mim, demonstrou, acima de tudo, lealdade, honestidade, entendeu? Não, e bom lembrar que antes da Copa fez uma campanha fantástica. Então, melhor do que estão fazendo campeão agora. Da Copa América, campeão do Mundial lá então, Copa das O Federações. nosso glorioso Mano Menezes está fazendo a antídoto do Dunga. Eu acho que também... Ele falou assim, bom, deixa agora, eu acho que o Ricardo me mandou me comportar, tal. Então ele ficou com aquela cara de político da situação, entendeu? Mente, babu. Mas convoca quem a CBF também interessa, a quem o empresário manda. Com o Dunga não tinha isso não, hein? O Dunga esqueceu de um ditado antigo que diz, né? Com polícia, gerente de banco, padre, prostituta e imprensa não se briga. Foi um grande erro dele, né? Foi. Ele exagerou na dose, podia ter dado certo. Enfim, eu acho que ele é uma pessoa que tem um caráter muito grande. Ô Silvio, você que está lá e pode dar essas, ou talvez se souber informações para a gente, por que de repente seu Milton Neves tá caindo de pau no Mano Menezes? Ele pega o microfone para falar de seleção brasileira, pau no Mano. Ele pega o telefone, pau no Mano. Comecem a prestar atenção a partir de agora
Qualquer matéria que o Milton Neves for fazer, tem um pau no Mano Menezes. Então é uma pergunta que eu não posso responder a você, porque questão de higiene eu não assisto esse cavaleiro. Eu também não assisto, não. Ele mete pau no Palmeiras o dia inteiro também, é a mesma coisa. A questão de higiene, nem sei quem. Eu não fala, se ele não fala, se ele está vivo, se ele está morto. Para mim. Uma pessoa também que não faz o meu tipo, não. A crônica esportiva, o jornalismo esportivo. Outro dia eu estava vendo uma transição do Galvão Bueno de um jogo de futebol há 20 anos atrás. É outro Galvão Bueno. É outra coisa hoje. Eu sinto uma empáfia, eu sinto uma arrogância dele na transmissão, até com os colegas de trabalho. O que muda isso? É o poder? O que é? Sei lá, talvez a popularidade. Você trabalhou com tanta gente, pô? O Galvão faz aniversário no dia 21 de julho, eu faço dia 14. E a maioria dos nossos aniversários de uns tempos para trás, a gente comemorava em excursão de seleção, em Copa do Mundo, sempre me tratou com a maior fidalguia. Entendeu? Sempre foi um grande amigo. E é um cara que não deixa os amigos para trás. Todo aquele pessoal que faz parte do Sport TV faziam parte da Globo. Como talvez modificações no esquema da empresa, sim, o Galvão conseguiu pegar todos esses amigos dele, foi levar para o Sport TV e continuar dando emprego para eles. O Galvão não deixa os amigos para trás. Os poucos contatos que eu tive com ele me deixou uma impressão muito boa. Ao contrário de um outro que a gente pensa que é diferente. Agora veja bem como é que são as coisas, hein? Kleber Machado. Então, mesmo? Diz que é antipático tremendamente. Não, come pizza comigo de vez em quando. Não, esses foram os técnicos da emissora que gera os jogos que me falaram que o Galvão é muito bacana e que o Kleber é muito mascarado e muito chato. Mas não sei, às vezes o cara estava num dia, né? Não. É que vocês não entendem. Vocês não entendem, às vezes, a situação de momento antes de uma transmissão. A tensão que gera aquilo, principalmente na Globo. Pela responsabilidade da audiência, pela responsabilidade do que... Porque a Globo cobra caro, porque ela dá o melhor serviço. A hora certa do break, né? Então, isso eu estou dizendo, aquilo fica, aqui 200 negros falando no teu ouvido, deve ser na Globo, deve ser 500 negros falando, o break, não sei o que era. Isso aí gera uma tensão para o cara que tem que fazer uma transmissão, que você não imagina o que é. Bom, basta você ver o Jornal da Record, o Celso Freitas e a outra moça lá, e o Jornal Nacional, a diferença é brutal. A conduta, o comportamento. Mas deve ser uma pressão... Lá, eu nunca tive esse tipo de pressão, porque eu sempre fui um cara... Né? Agora, o que você falou, você deve ter pego o meu amigo Kleber numa... Não fui eu, não. Foi os técnicos da rádio que geram os jogos e que acompanham sempre o Kleber Machado, o Galvão Bueno. Eles é que geram os jogos aí, né? O pessoal da clube. Eles me disseram uma certa vez que a impressão que eu, por exemplo, tinha alguns relacionamentos com o Galvão, fiquei bem impressionado, realmente. É um cara muito bacana e tudo. Agora, com o Kleber eu nunca tive, assim, chance. E eles falaram, você não está perdendo nada, que é muito antipático. Silvio, tem uma pergunta do Márcio Loduca, da Newspaper Direct Brasil, de São Paulo. Essa newspaper distribui vários jornais, o New York Times, o Los Angeles Times, são vários jornais. Miami Herald. Provavelmente, entra aqui no Brasil. Ok. Ele mandou a seguinte, come on. A pergunta é, pode ficar à vontade, se tiver que chutar, chuta para frente, para trás, faz o gol. Ele pergunta, o futebol brasileiro sempre teve dono ou o Ricardo Teixeira comprou nossa paixão quando assumiu a CBF? Ele comprou a prestação. Ele comprou, porque quando ele chegou, ele não era assim. É só vocês lembrarem que ele não era assim. Então, como ele teve um excelente professor, que foi o sogro dele, que se baseou naquilo que ele fez na FIFA, é o que ele está fazendo no futebol brasileiro. Gerando negócios. O Ricardo Teixeira chega a desdenhar de todo mundo, da imprensa, da população, de todo mundo. Ele desdenha, ele não dá entrevista. Receita Federal, ele desdenha. Ele faz pouco caso e não está nem... A entrevista que ele deu para a revista Piauí, para aquela repórter lá, não deixa isso muito claro para vocês? Muito claro.
E além disso, ele já está preparando a filha para ser a sucessora dele, né? A Joana Avelange. Que nem tem o nome do pai, tem o nome do avô. E deverá ser a candidata dele na sucessão do mês que vem. Olha se não vai ganhar, hein? E ele, presidente da FIFA. O sonho dele é esse, né? Se vocês notarem, nessa entrevista da revista Piauí, pelo que falou o doutor João Avelange, a abertura dos jogos, a Olimpíada, a abertura da Copa do Mundo vai ser em Belo Horizonte. Nas entrelinhas, ele diz assim para a repórter: o Aécio Neves é mineiro, o Ricardo também é mineiro. E mineiro com mineiro se entende. Você tem alguma dúvida de que a abertura da Copa do Mundo vai ser em Belo Horizonte? Mas isso depois desse circo todo com o Itaquerão? Bom, eu estou falando que eu vi na entrevista. Eu também entendi isso, só que tem um detalhe. Depois disso, houve várias denúncias contra ele. Eu tenho a impressão que essas denúncias contra ele vai fazer com que ele pare com esse negócio e tire da ideia Belo Horizonte. Tire a ideia? Tira a ideia, porque houve muita pressão em cima, muita denúncia em cima. E então, Mas, desculpe, denúncia... Está vendo agora, inclusive, manifestações, coisa que nunca houve, né? Na rua, lá no Rio, manifestações. O site que tentaram tirar do ar aí, o depois Ricardo de tudo que se falou em termos de Itaquerão, eu acho que ele não vai ter coragem de fazer isso mais. Tá bom, mas ele vai levar... Mas essa era a ideia dele, era. Você quer que eu te diga com toda a sinceridade e honestidade? Eu acho que tudo isso devia se realizar, abertura e encerramento no Rio de Janeiro, com o centro de imprensa no Rio de Janeiro. Seria muito mais barato. Muito mais... atraente, né? Não, atraente pelo Rio de Janeiro, a cidade que é. O apelo que o Rio de Janeiro oferece, né? E se você for... E muito mais barato. Você tem um centro de imprensa no Rio de Janeiro, tá certo? Você faz a abertura no Rio de Janeiro e faz o encerramento. Na África, o que é que aconteceu? Onde foi a abertura e encerramento? Não foi no mesmo lugar? É questão de economia. Praticidade, né? Deu para entender ou não? Agora, ele conclui aqui, ele disse, se a CBF, se o futebol brasileiro sempre teve dono, ou o Ricardo Teixeira comprou a nossa paixão quando assumiu a CBF, e ele ratifica. E será que temos alguma chance de comprar de volta? Talvez é uma coisa, ele é tão dono que a seleção não joga mais aqui, a seleção joga onde ele quer que jogue. Wembley. Joga na Inglaterra. Joga na Inglaterra, nós não temos... Quando a seleção... Agora ele está brigado com a imprensa inglesa, né? Quem descobriu deve ter descoberto alguma coisa. Já descobriu, já colocou, né? Então, as corrupções já foram todas denunciadas lá pela imprensa inglesa. Inclusive, na cerimônia de sorteio, nós notamos perfeitamente que o governo da dona Dilma não está muito contente com certas notícias a respeito do... Terminando o nosso programa... Já? Já. Pô, bicho, passou rápido, hein? Eu falei para você que eu precisava ser de 2 horas. Tem uma ouvinte, uma telespectadora nossa, ela manda dizendo, o programa já não cabe mais em 1 hora, porque o papo vai. Você vê, e já era. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui, né? Os conhecimentos, o know-how. Porque a gente sabe que o futebol tem uma parcela enorme no aspecto emocional, né? Mas para mim hoje foi uma aula. Assim, eu gostaria tanto de abordar com ele alguns assuntos, inclusive aqueles 2 que eu te contei, né? Mas nós vamos ter oportunidade. Foi maravilhoso ter ouvido vocês, coisa desses meandros. Até relembrando que o Joel Santana deu uma entrevista que não suporta que jogador do ex-time dele vai abraçar quando ele tem um confronto direto. E no domingo o Louco Abreu, né? Foi lá, abraçou ele e fez o gol da vitória. E diz que não permite também que o ônibus saia do hotel para o estádio dando ré. De forma alguma, sempre para frente. Sem ré. Então, são detalhes que ficam para outra vez. E também não serve frango, galináceo, porque cisca para trás. Cisca para trás. O Joel deve bater um bumbo da primeira qualidade. Isso já não é mais nem superstição, né? Isso aí eu vou te falar. É o folclore. O doutor Paulo não tinha o terno marrom? Então. Foi Paulo Machado de Carvalho. Miguel, muito obrigado por você ter vindo. Vamos explorar mais vezes. Silvio, é só você mandar me buscar, pagar o jantar e pagar o hotel, nós estamos aqui, bonitão. A próxima vai ser no Pinguim, bichão. A próxima é no Pinguim. Vamos fazer um programa no Pinguim? Vamos fazer no Pinguim. Fala com o cara do Pinguim, vamos lá. Vamos fazer no Pinguim. Vamos, estamos feito. Programa especial
e eu espero contar com você no próximo programa. Até lá!